Apocalipse segundo Pietro Baldi, agora numa versão bem mais detalhada. E temos que começar apresentando Pietro Baldi. Quem foi Pietro Baldi? Foi um gênio, filósofo, místico, pensador, espiritualista italiano, que nasceu na Umbria em 1886, na Itália, que foi a mesma província onde nasceu Francisco de Assis, e morreu em 1972 em São Vicente, São Paulo, Brasil. Ele teve origem rica, mas fez voto de pobreza em 1927, que é exatamente o ano onde o Chico Xavier iniciou a sua mediunidade, o seu mediunato, com 17 anos de idade. Teve 24 obras publicadas, sendo a mais famosa a Grande Síntese, aonde o próprio nome indica, ele conseguiu fazer uma síntese primorosa entre ciência e religião, agradando aos dois lados, inclusive chegando ao requinte de prever elementos novos na tabela periódica, que tinha relativamente quase um pouco mais da metade dos elementos que tem hoje, e o raciocínio dele, por extrapolação da lógica da criação do universo que ele estabeleceu no livro, ele permitiu fazer essas previsões com muito acerto. Radicou-se no Brasil em 1951 e teve homenagens de pessoas famosas. O Albert Einstein tem uma carta em que ele se dirige a ele elogiando seu trabalho. Augusto dos Anjos não foi bem contemporâneo dele, mas fez grandes elogios ao seu trabalho. Ernesto Bosano, filósofo famoso da Itália, espiritualista também, que também teceu muitos elogios ao seu pensamento lógico, rigoroso, filosófico e espiritualista ao mesmo tempo. Emmanuel, o grande guia de Chico Xavier, teceu elogios rasgados. Ele chegou a dizer, por exemplo, que Pietro Baldi falava das esferas elevadas do plano superior, da onde ele mesmo provém. E o Chico Xavier também elogiava ele abertamente, andavam juntos, eram grandes amigos. E Chico Xavier dizia que só não psicografava o Pietro Baldi desencarnado porque Pietro Baldi era um gênio. E ele não conseguia psicografar gênios. E tem mais uma informação muito importante sobre as encarnações de Pietro Baldi, que dão a base para usarmos ele como referência em detrimento de vários, muitos respeitáveis, claro, mas preferimos ele para tratarmos a questão do Apocalipse. É que, segundo o livro de Francisco de Assis, de Miramês, psicografia de João Nunes Maia, João Evangelista, quando estava recebendo na ilha de Patmos a mensagem divina do Apocalipse, o livro sagrado que fechou a Bíblia, havia ao lado dele Pátios, um jovem que foi discípulo de João Evangelista, mas que não foi citado na Bíblia porque não era o caso. A missão do final dos tempos, da mensagem do final dos tempos, não permitia a citação dele. Ele apenas acompanhava, escrevia alguma coisa, testemunhava a parte física do fenômeno e conversava abertamente com João Evangelista a respeito desse e de outros assuntos. E esse jovem que acompanhou devotadamente João Evangelista em toda a sua saga de Patmos e depois mais adiante, como está no livro, ele foi a reencarnação de Pietro Ubaldi. Pietro Baldi, exatamente, portanto, esteve na ilha e testemunhou ou conversou ou foi um dos mais próximos seres vivos a acompanhar a revelação divina do Apocalipse. E diga-se de passagem, João Evangelista logo em seguida reencarnou como São Francisco de Assis e veio Patmos reencarnar ao lado de Francisco de Assis como Frei Leão. E depois, segundo alguns espiritualistas, e este canal também concorda, esta reencarnação maravilhosa de João Evangelista e depois de Francisco de Assis seguiu viagem por várias encarnações maravilhosas, mas depois foi também Allan Kardec
e também Chico Xavier. Daí a grande afinidade de Pietro Baldi com Chico Xavier, e também começaram praticamente seus votos de dedicação ao mundo juntos em 1927. Pietro Baldi dando voto de pobreza e Chico Xavier iniciando o mediunato. Porém, essa parte das reencarnações futuras de João Evangelista, respeitamos a opinião de cada um. Mas esta é a posição, por enquanto, desse canal. Então, Pietro Baldi lança em 1956 o famoso livro Profecias, onde ele comenta vidências, mensagens, vaticínios, profecias, as mais famosas a respeito do fim dos tempos, ou o fim dos maus tempos, como este canal prefere chamar. Ele dedica boa parte da obra à explicação do Apocalipse, apresentando esse assunto de forma clara, lógica e compreensível às humanidades em geral. E diga-se de passagem, este canal entende que o Apocalipse, aliás, fruto inclusive do estudo que foi feito sobre o livro Profecias, este canal entende que o Apocalipse deveria ser estudado com a mesma unção, fervor, dedicação e interesse que todas as obras dos outros livros da Bíblia, principalmente os Evangelhos. Primeiro porque não pode ser à toa que este livro, o Apocalipse, encerrou a Bíblia. Isso dá-lhe uma importância maior, mas também porque o Apocalipse é uma revelação. Ele é uma mensagem divina, como raramente aconteceu na história da própria Bíblia. Podemos dar alguns exemplos de algo que possa ser comparado a esse grande evento, mas maior do que ele, talvez a mensagem dos 10 mandamentos de Moisés, ou a vinda de Jesus, quando ele foi ungido por João Batista no Rio Jordão. Porém, fora esses dois grandes eventos, não lembramos de mensagens maiores e talvez escrito mesmo diretamente de Deus, talvez tenha sido uma das maiores mensagens que Deus colocou na Bíblia. Daí a importância dela para os nossos estudos, se queremos realmente entender as grandes mensagens espirituais e o pensamento de Deus para a humanidade. E antes de nos aprofundarmos no estudo do livro das Revelações, precisamos primeiro entender as dificuldades que existem na interpretação do livro Apocalipse. Visualizemos a situação de João Evangelista, um homem simples de 2000 anos atrás, da Judéia, que foi arrebatado em espírito para os planos divinos, onde, segundo Pietro Baldi, nesse plano transcendental, não existe nem passado e nem futuro. Tudo é um presente onipresente, tudo é absolutamente perfeito e acontecido. Cabendo a João Evangelista fazer uma tradução dessa visão transcendental para a mente humana. Então, o que João Evangelista fez de forma brilhante? Primeiro, ele buscou repetir acontecimentos, aspectos desse diamante divino de formas diferentes para tentar abordar de forma mais completa possível aquele evento que ele estava observando. Então nós vamos ver repetições na Bíblia e isso vai ser das chaves para que possamos interpretar melhor o Apocalipse segundo Pietro Baldi. Depois ele precisou usar, João Evangelista, a forma figurada. Porque se ele desse detalhes, nomes, locais, etc., a perseguição que já estava forte contra os cristãos ia ser ainda muito pior. Além disso, as pessoas más, os poderosos, iam usar essas informações para oprimir e explorar ainda mais o povo. Não iria dar o resultado desejado. Além disso, ele não poderia dar datas. Primeiro porque não é uma questão matemática a questão de datas. Depende muito dos próprios homens as datas em que os eventos iriam acontecer. Vamos dizer que
O homem, ele não pode dizer quando vai cair uma maçã. A hora, o minuto, o segundo, não é possível dizer. Mas ele pode dizer sim, está no período em que a maçã, como madura, deve cair. Assim também são os eventos futuros. Depende do comportamento da árvore da humanidade o momento em que as coisas aconteçam de acordo com a previsão. Mas vão acontecer, pois esta é a previsão, é a visão divina, já está acontecida lá no futuro. Por esses aspectos que o homem, normalmente, quando lê o Apocalipse, não está informado, ele vê esta questão da interpretação de forma muito complexa. Porém, ela não é, e Pietro Baldi vai mostrar que não, usando a chave do seu raciocínio lógico. Dito isso, e ampliando o nosso diamante para vermos melhor, Pietro Baldi utilizará países para identificar seres e aspectos do livro das Revelações. E este canal também utilizará o raciocínio brilhante dele para ampliar as ideias, atribuindo aspectos do Apocalipse a grandes povos e continentes. Este canal recomenda que, quando for citado mais à frente países, continentes, etc., que seja interpretado como países que representam melhor um determinado pensamento, uma determinada cultura, valores e ideais comuns. Ou seja, que não seja interpretado como especificamente aquele país, mas sim os pensamentos, os comportamentos que ele representa. Vamos dar um exemplo bem claro. Por exemplo, se for atribuída alguma mensagem ou imagem do Apocalipse aos Estados Unidos, uma primeira ideia é dizer que todo americano está destinado àquilo que os outros não. E não é essa a conotação que tem que ser utilizada. Deve-se interpretar que o pensamento que o americano representa na sua maioria, pelo povo que lá é maioria, está levando aquele povo àquela situação. Porém, lá nos Estados Unidos haverá grupos que pensam como brasileiros, que pensam como tailandeses ou europeus, etc. E esses grupos, karmicamente, estão ligados a outros valores de outros povos. Assim como aqui no Brasil, se tiver pessoas com pensamento nazista, ou pensamento inglês, ou francês, ou russo, ou comunista, etc., e acreditarem e se comportarem daquela maneira, eles estão karmicamente, espiritualmente vinculados àqueles povos, e não ao Brasil. Então, quando se tratar de povos, de países ou continentes, estamos falando das ideias que eles representam. E que cada um de nós tem em si, vamos dizer, o país ao qual está espiritualmente vinculado. Porém, claro, a maioria dos povos, a maioria das pessoas de um determinado país se comporta da maneira que aqueles valores do país representam. Mas não quer dizer que seja absoluto, pode haver situações diversas de grupos aqui e ali que, apesar de estar longe do país representante daquela imagem do Apocalipse, estão sintonizados com ela e terão o mesmo destino kármico. Agora será apresentada uma visão geral do Apocalipse utilizando a chave espiritual filosófica brilhante de Pietro Ubaldi, o qual recomenda, numa primeira instância, que não nos percamos nos detalhes. Tenhamos uma visão panorâmica geral, pois os detalhes podem nos fazer perder o entendimento geral da mensagem divina. Seguindo o raciocínio dele, ele apresenta o Apocalipse em 3 grandes partes. Uma primeira parte chamada Avisos aos Grandes Povos. Uma segunda parte subdividida em Ações dos Homens e Resposta de Deus. E a terceira parte, chamada de A Nova Era. Pois bem, utilizando essas partes, apresentaremos agora uma sequência em pacote dos grandes eventos do Apocalipse, encaixando esses eventos
nessas fases que já foram apresentadas. Vamos seguir. Bom, a primeira parte, os avisos, está no capítulo 2 do Apocalipse, que logo em seguida passa aos 7 selos, que está na parte ações dos homens, e aí ele segue para a resposta de Deus, que seriam as 7 trombetas. Continuando no livro, nós vamos ver logo os 7 prodígios. E os 7 prodígios vão dar resposta às 7 taças. Estamos seguindo o Apocalipse, como se estivéssemos lendo em grandes pacotes. Depois temos a besta e a prostituta, seguido de a queda da Babilônia. Depois temos um grande evento onde tudo está conjunto, que é o cavaleiro do cavalo branco e as 2 bestas, num evento só, apresentando tanto o ser maligno como a resposta divina. E em seguida temos os 1000 anos do dragão preso e os 1000 anos da batalha final. E por fim, temos a Nova Jerusalém. Notem que no pacote Ações dos Homens, os 7 selos, os 7 prodígios, a besta e a prostituta, etc., fazem parte das ações, dos aspectos do homem, o que o homem fez ou tem feito. E em seguida, temos a resposta divina, todas elas claramente descritas, como se fosse, como já apresentamos, um grande prisma, onde foram dados aspectos diferentes de um mesmo evento. Agora, com esse esquema geral bem compreendido, voltaremos a ele periodicamente para nos situarmos na interpretação das fases do Apocalipse. Iniciaremos, claro, com os avisos às 7 igrejas, que são as famosas 7 igrejas da Ásia Menor, que Pietro Baldi explica que, na verdade, não está se dirigindo Deus a um pequeno povo da Ásia Antiga, e sim aos grandes povos da humanidade, aos grandes continentes. E este canal, utilizando o raciocínio de Pietro Baldi, pois Pietro Baldi não relacionou as cartas a nenhum continente. Porém, este canal vai apresentar uma ideia, uma proposta de ligação das cartas a determinados continentes, já reconhecendo eventuais erros e também aceitando as críticas que eventualmente possa ter sobre a atribuição de um continente a uma carta, etc. Porém, é uma maneira de exercitar o raciocínio e interpretar as mensagens sagradas, aproveitando essas lições profundas que, obviamente, os avisos não foram à toa. Eles têm que ser aproveitados e bem entendidos, principalmente agora, no fim dos maus tempos. E dito isso, vamos à carta de Éfeso, a primeira carta dos avisos, onde Deus diz: reconheço as suas obras, seu trabalho árduo e a sua perseverança, porém tem algumas coisas contra ele, principalmente que ele abandonou o seu primeiro amor. Então, ele também coloca uma adoração indevida a determinados grupos pecadores. Nós avaliamos esta situação como um povo que era bom, porém se desviou. E o canal propõe que seja eventualmente a Ásia, claro, não é a Ásia toda. Já podemos destacar aqui a Índia, tem um papel especialíssimo no futuro espiritual da humanidade, talvez seja o caso de tirá-la ou não, porém essa é a proposta. Diante da história da Ásia e a informação que veio pela igreja de Éfeso. Na segunda carta, Deus se dirige à igreja de Esmirna, dizendo que conhece as aflições daquele povo, a sua pobreza, porém afirma que eles são ricos, conhece as blasfêmias daqueles que se dizem judeus, mas não são, que na verdade servem à sinagoga de Satanás. Avisa que eles serão presos, serão provados, sofrerão perseguição durante 10 dias e manda eles serem fiéis até a morte, para ganhar a vida.
Então fala, acreditamos neste canal, que seja um bom povo que vai sofrer muitas dificuldades espirituais e deverá permanecer firme. Usando os continentes, nos pareceu mais interessante pensar na África, porém respeitando, claro, as discordâncias que possivelmente tem. A terceira carta, Deus se dirige a Pérgamo e diz que sabe onde ele vive, que está no trono de Satanás. No entanto, diz que ele não entrou em pecado, que não renunciou à sua fé, mas vê que alguns estão seguindo os ensinamentos de Balaão. Manda, enfim, eles se arrependerem e seguirem o bom caminho. Entendemos que é um povo que vive entre os maus, mas não renunciou. Porém, alguns precisam arrepender-se. Entramos com a Oceania. Talvez tenha sido uma das mais difíceis de encaixar, porém achamos próximo, face à situação que eles vivem naquele continente. Na quarta carta, Deus se dirige à igreja de Tiatira, afirmando que ele conhece as obras desse povo, o seu amor, sua fé. Afirma que eles estão fazendo mais agora do que no princípio, porém ele tem uma coisa contra esse povo, que o povo tolera Jezabel, a mulher pecadora, cheia de moralidades. Ele avisa para que eles se arrependam, porque se não seguirem o conselho, terão grande sofrimento. E por fruto desta carta, nós entendemos que seria um povo bom, mas que tem tolerado o pecado no meio do povo. Tentamos encaixar na América Central. Sem querer entrar em detalhes, nos pareceu a mais próxima dessa descrição como povo em geral. Na quinta carta, Deus se dirige à igreja de Sardes, afirmando, como sempre, que conhece as suas obras, que este povo tem fama de estar vivo, mas está morto, que esse povo recebeu muita coisa e ouviu também bastante, e manda eles obedecer e se arrependerem. Porém, dá a entender que o povo não deu muita atenção, e que Deus terá que vir sobre eles como um ladrão. Afirma que foram poucos os que não se contaminaram nas suas vestes pelo pecado. E afirma que esses poucos que seguiram um caminho correto, com as vestes brancas, serão guardados e protegidos. E diante dessa descrição, entendemos que é um povo que recebeu muito, mas muito mesmo, porém poucos não se contaminaram. Na interpretação que estamos dando, usaremos esta carta para atribuí-la à Europa. Até porque o Pietro Baldi mais à frente trará muitas informações a respeito da Europa, alguns países e a Europa como um todo, e nos parece mais adequado esta descrição. Sexta carta, a famosa mensagem à igreja de Filadélfia. Deus reitera que conhece as obras desse povo, que colocou diante desse povo uma porta aberta, que ninguém poderá fechar. Diz que esse povo tem pouca força, mas que guardou a palavra dele e não negou o nome sagrado. Avisa que fará aqueles que frequentam a sinagoga de Satanás e os falsos judeus se ajoelharem diante desse povo. Alerta que vem em breve e avisa ao povo para reter o nome dele, reter o que eles conhecem de Deus, para que ninguém tome a sua coroa. Que ele fará esse povo vencedor da coluna do santuário de Deus e dali jamais sairá. Obviamente, este canal entende que se trata de um povo muito bom e agradável a Deus. Então, não temos dúvida em atribuir à América Latina, de uma forma geral, e ao Brasil em particular, esta carta. Até porque existe um livro da Lavra do Espírito de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, que tem o título Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a pátria da mensagem divina do Senhor, onde coloca o Brasil numa posição de destaque para iniciar a nova era. Além disso, o próprio Pietro Baldi, num livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio,
põe também em destaque a posição do Brasil para protagonizar o início da nova era. Na sétima carta, a mensagem de Deus para a igreja de Laodiceia. Ali Deus informa que eles não são nem frios nem quentes, são mornos, e que assim está a ponto de vomitá-los pela boca. Diz que esse povo fala que é rico, que tem muitas riquezas e não precisa de nada. Porém, não reconhece que é miserável e que na verdade está nu. E Deus aconselha: tome o ouro de mim, aprenda comigo e será rico. Use colírio para ungir os olhos e poder realmente ver. Ele repreende e disciplina os povos que ama. Por isso avisa para que eles sejam atentos e se arrependam. Parece um povo dúbio, desviado, rico, mas que na verdade é muito pobre e miserável. Não temos dúvidas de atribuir, pelo menos coletivamente, à América do Norte, aos Estados Unidos em geral, esta mensagem. Por tudo que fazem, às vezes são muito bons, às vezes são muito maus, avisam ao povo e mostram, ostentam a sua riqueza, etc. E Pietro Baldi, mais à frente, vai dar outros subsídios para corroborar essa nossa ligação. E estamos aqui concluindo a parte dos avisos, mas reiterando que estamos na parte da ligação com os povos apenas fazendo inferências e que nem Pietro Baldi chegou a esse detalhe.